Fica à vontade. Boa noite pessoal, tudo bem? Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, pessoal aqui do meu Instagram também. Estamos aqui hoje conversando com o radialista Calbi Fernandes, radialista consagrado da nossa região. Calbi, muito obrigado por esse espaço. Vamos poder conversar um pouco sobre política, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita, sobre as nossas ideias para a cidade e também falar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da nossa história. Muita gente pode ainda não nos conhecer, mas saber um pouquinho mais quem é Diogo Hoffmann e por que ele é candidato a vereador com o número 20010 nas eleições desse ano. Quero dizer para vocês boa noite também, você que está conosco. E todas as noites nós temos lives interessantes com pessoas interessantes para a Petrolina. E aí, Diogo Hoffmann, primeiro o nome dele soa bem, né, estranho, né? Porque Hoffmann é bem alemão, é alemão? É isso? Alemão. Hoffmann. Diogo, como é sua vida? Quem é você? Quantos anos? Tem filho? Casado com Sandra, minha gente. Dona Sandra, quem manda no rapaz. E aí? Essa é a verdade, né, Calbi? A gente pode brincar que o homem manda, mas no final das contas, quem manda é ela. A última palavra é nossa. Sim, senhora, não, senhora, perdão, senhora. Eu costumo dizer que aqui em casa a última palavra é sempre a minha. Ah, fazer a comida, sim, senhora! Grita, mas concorda, né? Me diga, você está afiliado ao PSC, garantiu a sua legenda. Um abraço para Rui, meu amigo. Gosto demais de Rui. Vejo que Eva Sá é mais política do que ele. Eva é minha amiga e a gente tem uma parceria muito legal, eu e Eva, porque a gente concorda em muita coisa e ela me ensina muito. PSC para você o que é? Mas antes vamos saber quem é ele, né? Quem é ele? Vamos lá, Calbi. Meu nome é Diogo Silva Hoffmann. Eu tenho 31 anos. Quem que é o Silva, né? Sou o Silva para brasileirar e o Hoffmann para dar uma estrangeirizada, né? Para ter um equilíbrio. Eu sou casado com a Sandra, que está aqui nos acompanhando. Quantos anos? Eu tenho 31 anos de idade. E casado com Sandra? Há 10 anos. Uau, vocês são muito novos. 10 anos de casado no dia 11 de dezembro de 2020. Se eu errar essa data... Ele é bom marido, porque ele lembra da data igual a mim, gente. Eu lembro. É 21 de setembro. Se eu errar a data, Calbi, eu vou ter problema em casa. Então eu preciso acertar. Nós somos pais da Larissa, de 1 ano e 9 meses. Uma princesa que fez abrir portas e abençoou muito a nossa vida desde que chegou. Que bom. Sou capixaba de nascimento, nascido em Vitória, capital do Espírito Santo, mas criado em Vila Velha. Conhece a fábrica da Chocolate? Conheço a fábrica da Chocolate Garoto. Tios meus trabalharam na fábrica da Chocolate Garoto. É um cheiro bom, gente, você nem imagina. Você passa em frente, pessoal, e já dá vontade de comer chocolate. É verdade. E desde o ano de 2005, para ser preciso, desde 20 de janeiro de 2005, moramos na cidade de Petrolina, porque meus pais fizeram parte da primeira equipe que trabalhou na Univasf. Junto com o Weber? Junto com o professor Dr. Weber, fez o convite para meu pai, e meu pai integrou a equipe de pioneiros da Univasf. A implantação, na verdade, né? A implantação da Univasf, perfeitamente. A Federal do Espírito Santo foi encarregada... Ele é professor também? Meu pai é administrativo, técnico administrativo. Legal. Minha mãe aposentou-se esse ano e meu pai caminhando também para se aposentar. Quantos anos cada um deles? Meu pai completa 69 anos e minha mãe completou 57 esse ano. Você é filho único? Tenho uma irmã, a Bruna, casada com o Eldon, meu cunhado. Um abraço, Bruna, Eldon. Ainda sem sobrinhos. Bruna, Eldon, adiantem isso daí, viu? Larissa precisa de um priminho para poder brincar. E estamos em Petrolina desde 2005, aqui firmamos raízes, aqui nós casamos. Aqui eu fiz a minha graduação, Calbi, em administração. Sandra, então, é petrolinense? Cabroboense. Ah, Cabrobó. Mas só de nascimento. Terra da cebola. Gente brava, viu? Criada aqui em Petrolina. Nos conhecemos, nos namoramos, casamos. Aqui eu fiz os meus primeiros concursos públicos, fui servidor da Univasf, fui aluno da Univasf, me formei em administrador pela Univasf. Futuramente passei no concurso do INSS, onde estou desde 2013, sou técnico do Seguro Social, fui chefe de gestão de pessoas, gerente da agência do INSS em Santa Maria, gerente da agência de Petrolina, fui até gerente executivo, gerente regional substituto por 2 anos, onde eu formei uma parceria com o Thales, o nosso gerente titular, para quem eu mando também um abraço. Eu pensei que Thales ele ia ser candidato. Pelo menos não manifestou nada para nós. Eu pensei que ele ia ser, eu inclusive entrevistei Thales várias vezes. Lá no Dupla Conexão comigo, e ele é uma pessoa fantástica. Excelente, um gestor, novo, né? jovem, 1 ano mais velho do que eu.
um gestor que nos deu muita oportunidade, trabalhamos juntos, e por motivos de buscar ingressar na política, precisei me afastar desses cargos comissionados, né? Para poder me dedicar integralmente à política. O que leva um homem da sua estirpe querer abraçar a política? Até porque, Diogo, as pejoras que vêm para a política são muito complicadas, né? Ladrão, mercenário e tal. Você é um cara direito, você é um cara que é evangélico, né? Você defende uma bandeira do evangelho. Como é entrar na política sendo uma pessoa direita? Você não tem medo de ser taxado como, é mais um e tudo mais? Calbi, todos esses questionamentos que você está fazendo são muito salutares, porque muitos dos meus amigos, pessoas que me amam, que me querem bem, fizeram esse questionamento. Eu entendo, Calbi, que um homem não pode fugir da sua vocação. Se um homem... Você, política é vocação? Política é vocação. Política é chamado. Eu me realizo em servir ao público. Eu costumo brincar com o meu pastor Miguel, da Igreja Batista Missionária. A quem manda um beijo, meu amigo, gosto dele. Um abraço, meu pastor, que eu não consigo imaginá-lo fazendo outra coisa. Eu olho para o pastor Miguel e não imagino ele, por exemplo, sendo um grande empresário, milionário. Talvez ele pudesse até ser, mas não seria um homem realizado. Eu não me imagino, Calbi, na iniciativa privada. Eu nasci para servir. Quando um homem nasce para servir, ele tem esse sentimento, ele precisa seguir a sua vocação. A gente sabe que a vitória ou a derrota numa eleição é algo que não depende apenas do candidato, depende de uma série de fatores. Mas eu não me perdoaria se eu não tentasse. E se eu não apresentasse o meu nome como uma alternativa qualificada para a Câmara de Vereadores de Petrolina. Interessante isso. Você é um homem bonito, você é branco, isso lhe dá algumas vantagens. Até porque 30% dos negros do Brasil, eles sofrem preconceitos até na hora do repasse do fundo partidário. Isso é uma verdade constatada. Inclusive ontem eu recebi algumas enquetes e releases que falavam disso. Que o negro ele é muito mastigado nisso. Você vê vantagem nisso em ser branco, bonito e tal? Você vê vantagem nisso? Calbi, ou você vai defender também essa parte do negro? Existem elementos que terminam causando diferenças e terminam causando considerações positivas para um candidato. A gente acredita que a aparência, e aí não ser negro ou ser branco, a aparência é um elemento favorável no campo político. Isso é natural. É verdade. A gente sabe que os grandes marqueteiros políticos pegam aqueles candidatos que talvez não tenham tanta beleza e transformam até em candidatos e candidatas mais bonitos. Lula é feio. Esse é um elemento que faz a diferença. Você não acha Lula feio, minha gente? Eu acho Lula feio, mas ele é um cara inteligentíssimo. Dentro desse contexto, Calbi, a gente compreende sim que isso faz uma certa diferença, mas que isso não pode pautar a minha política. Eu não quero ser pautado por uma aparência, pelo fato de ser branco ou de eventualmente ser bonito, não. Eu quero ser pautado pelas minhas ideias, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu penso sobre política. Eu acredito muito, Calbi, na figura inspiradora. Você como comunicador certamente tem aquele comunicador que te inspira. Talvez Silvio Santos, eu estou aqui chutando aleatoriamente. Claro, Silvio Santos, que é um grande ícone da comunicação brasileira. O jovem que quer ser jogador de futebol olha para Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, como um espelho de um grande jogador de futebol. Eu francamente, sempre fui adepto da voz marcante de uma pessoa que nos deixou recentemente, que era Boechat. Desde os anos 70, que eu acompanho, estou com 50 anos, eu acompanho Boechat desde os anos 70. Desde quando ele fazia rádio, eu ficava ouvindo. E eu achava aquela voz trinchada dele maravilhosa. Que tinha uma voz bem rala, né? Bem fina. Um timbre diferenciado. Bem diferenciado. E eu procuro seguir isso. Eu também tenho um timbre bem abaixo, porque as pessoas imaginam que radialista tem que ter aquela voz grave, tipo Cid Moreira. Mas não é isso, né? Mas aí você fala a verdade. Mas continua. Inspiração. Quem é a figura política hoje que desperta num jovem uma motivação para ingressar na política? Quem te motiva? Politicamente, Calbi, eu não tenho ídolos na política. O meu grande referencial de homem, de honestidade, de comportamento, está em casa, é o meu pai. É mesmo? Eu costumo brincar que se eu for 50% do homem que meu pai é, eu vou ser um homem muito acima da média. Porque não existe homem mais honesto, mais íntegro e mais correto. Que bonito! E me perdoe aqui se eu me emocionar, porque meu pai ele uma vez falou para mim, filho, eu lamento muito não poder deixar bens, não poder deixar patrimônio para você. Deixa educação. No dia que eu partir, eu tenho aqui a minha casa, carrinho, não vou poder garantir o seu futuro. Teu pai, mas o exemplo que você deu,
o esforço que você teve e o comportamento seu dentro e fora de casa, como servidor público, como homem, como marido, eu não preciso Já mais garantiu do que isso, né? Não preciso mais do que isso, Calbi. E dentro disso, da mesma forma como eu olho para meu pai com esse amor, eu penso que a minha filha um dia vai olhar para mim assim. Legal. E isso para mim é um motivador para não pisar fora da faixa, para usar um termo popular, em nenhum momento da minha Não caminhada. pisar na bola. Caminhar de forma correta, caminhar de forma íntegra, caminhar de acordo com aquilo que você acredita. A gente sabe que o meio político é um meio difícil. Pessoal, a gente não se ilude quanto a isso. Eu não sou, pode até aparentar inocência, mas a gente é esperto. Aí ele entrou numa coisa que eu gosto. Gente, eu conversei com o pastor Teobaldo aqui, nesse sofá. E eu disse para ele, perguntei assim, pastor Teobaldo, o senhor fala muito da política com muito romantismo. Você falou que não é inocente, então você é um romântico não inocente. Política é lugar chato, lugar de combate, de debate, e geralmente o romantismo não combina com a política. Perfeitamente. Está preparado para isso? Preparadíssimo, Calbi. A gente compreende que é um meio difícil, que é um meio complexo, mas a gente compreende também que a partir do momento em que pessoas que se sentem vocacionadas, pessoas que têm um bom testemunho, e não falo aqui usando a terminologia cristã, pessoas que são de boa estima. Você não é um crente chato? Eu sou cristão convicto, eu sou um cristão convicto, acredito Eu no sou Evangelho, chato, né? acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e respeito quem pensa diferente de mim. Pra você ter uma ideia, um dos meus padrinhos de casamento, num casamento celebrado pelo pastor Miguel, é ateu. Legal. Colega de NSS Magno, para quem eu mando um grande abraço nesse momento. Ele é convicto? Ateu, ele é ateu, graças a Deus, daquele estilo. Até os graças a Deus. Então, porque eu acredito muito, Calbi, que a política é o caminho do meio. Me permita aqui fazer digressões mais intelectualizadas. Pessoal, não é esse o nosso objetivo, não. Mas quando a gente estuda a origem do Estado, Thomas Hobbes, o Leviatã, ele fala sobre o estado da natureza e sobre o contrato social. Pessoal, de termo simples para a gente entender. Antes de ter o Estado e de ter a política, prevalecia o mais forte. Mas não prevalecia apenas no sentido de impor sua vontade. Prevalecia no sentido de eliminar o mais fraco. A política é a arte que permite que os interesses da maioria coexistam com os interesses da minoria e que ninguém precise morrer por conta disso. Isso. Política é isso. Política é você saber dialogar. Eu acredito muito, Calbi, em convicções, em valores. Pelo fato de ser cristão, eu tenho valores muito bem definidos, valores muito postos. Mas isso não me impede de conversar com quem pensa diferente de mim. O caminho extremo de um lado e o caminho extremo de um outro não é o melhor caminho. O caminho do meio é o melhor. Quando você dialoga, quando você tem respeito e quando você, convicto dos seus valores, ainda assim se permite ouvir o próximo para tentar entender o que ele pensa. É interessante isso. Agora eu vou falar da política nossa aqui em Petrolina. Você está no PSC. O PSC tem uma gama de candidatos que eles são muito parecidos, os números, né, de votantes, né? Você tem alguns nomes, né? Você tem Rui na cabeça, tal. Aí você tem um número que é muito linear. Como é que você vai ampliar isso? Você tem apoios de igrejas, você tem apoios da comunidade que você vive. Você mora onde? Eu moro no São José, no bairro São José. Olha que legal, ele mora lá no famoso Alto Cheiroso. Alto Cheiroso. Eu gosto dali, viu? É uma comunidade muito bacana. Sossegado, bairro tranquilo. Calbi, primeiramente eu quero mandar um abraço para Dona Eva, nossa presidente, e para Rui Vanderlei, que a apoia e caminha junto com ela na direção partidária, por nos oportunizarem concorrer em um partido tão igual, linear, como você falou, linear. Isso permite que o candidato novato como eu tenha chances reais de postular uma vaga. Diferente se eu estivesse concorrendo com 4, 5, 6 vereadores já de mandato, que já tem uma estrutura, e nós temos que ter humildade de saber até onde nós podemos chegar. Dito isso, um partido é extremamente qualificado, o nosso quadro é muito bem qualificado, e cada um tem a sua penetração social, nicho, né? O seu nicho. Nós temos um bom testemunho junto às igrejas, alguns pastores que acreditam na nossa ideia, no nosso ideal, mas também nenhum tipo de voto de cabresto. Isso precisa ficar muito claro, pessoal. Eu quero olhar para a câmera para dizer isso. Não aceite voto de cabresto. Vote em quem você acredita, vote no candidato que você acredita ser o melhor para você. Seja ele quem a sua liderança está indicando, seja ele outra pessoa. Perfeito? Nenhum tipo de voto de cabresto é interessante. Até porque isso vira meio coronelismo, né? Agora me diga uma coisa, você sendo evangélico,
como é que você vai lidar com os grupos LGBTQI+, como você vai lidar com os grupos de terreiros, né? Porque essas pessoas esperam, óbvio, você deve ter uma gama de pessoas que circulam ali no INSS, que lhe conhecem, que são de grupos de terreiros, que são de LGBTQI+. Como é que você vai lidar com isso? O nosso trabalho no INSS... Você não tem aquela coisa vendada, não, porque, perdão, eu conversei com um pastor aqui, ele falou assim, não, eu falei com ele aqui, ele falou assim, não posso colocar uma coisa junto com a outra. Eu sou evangélico e eles são do terreiro, eu não quero nem conversa. Ele falou assim. Você também pensa nisso? De forma alguma. Calbi, um representante eleito, um vereador, um prefeito, um deputado, por mais que o seu segmento seja o seu eleitorado esteja em um determinado segmento, ele não é o vereador, o prefeito ou o deputado de um determinado segmento. Sim, sim. Ele é o vereador da municipalidade, de todos. É preciso dialogar com essas pessoas. Calbi, eu posso não concordar com as práticas dos LGBTQ, eu posso não concordar com as práticas dos povos de terreiro, das pessoas de religião de matriz africana, mas eu preciso respeitá-los. Da mesma forma que eu quero ser respeitado enquanto evangélico. Respeitar não quer dizer concordar. Respeitar não quer dizer concordar. Eu quero ser respeitado por acreditar em valores como os que eu acredito da família, em valores como eu acredito da vida, em valores como eu acredito na não descriminalização das drogas, valores que eu acredito que são os melhores para a sociedade. Sim, sim. Vão ter pessoas que vão pensar diferente de mim, e enquanto nossas diferenças forem de cunho ideológico e de cunho intelectual, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, nenhuma dificuldade, Calma. A gente precisa aprender a conversar. A política é a arte do diálogo. Um candidato extremo, que busca extremismo, seja de um lado, seja do outro, na minha opinião, ele pode até obter sucesso na medida em que ele vai angariar os extremistas junto com ele, mas ele não vai ter uma boa representatividade. Como você representa o povo? Como você pode representar o povo? Você tem que ser na totalidade, não nas metades. Sendo o mais parecido possível com o povo. Agora, sem negar seus valores. Não preciso negar meus valores, eu acredito nos meus valores. Como eu falei aqui, eu acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E tenho isso como fé para mim, e se você me perguntar, eu vou te dizer que eu quero que Jesus também seja o caminho, a verdade e a vida para você. Mas se você disser para mim, não, Diogo, eu prefiro seguir um outro caminho, por que nós vamos ser inimigos? Por que você não vai respeitar-me por conta disso? Por que nós seríamos inimigos? Por que a gente ia brigar? Você já foi na Câmara dos Vereadores? Já fui algumas vezes. Já participou de sessões ordinárias? Assisti algumas sessões, eu acompanhei algumas coisas. Se decepcionou? Calbi, não é bom lá não, viu, gente? Se você decide ingressar na vida pública, se você decide apresentar seu nome como uma alternativa, é porque de certa forma você não está satisfeito com o que você está vendo. Eu parto muito de uma política propositiva, Calbi, de propostas, de ideias que eu espero daqui a pouquinho a gente também conversar um pouquinho sobre elas. Então você não vai ver da minha parte nenhuma crítica direcionada a A ou B, mas eu acredito na importância de uma qualificação da Câmara de Vereadores. Qual é o vereador mais jovem hoje da Câmara? Da Câmara dos Vereadores, eu vou dizer para você agora, Rodrigo Araújo. Rodrigo Araújo tem por volta de 35, 36 anos? O Rodrigo está com 32 anos. 32 anos, um ano mais velho do que eu. Mas fora Rodrigo, acho que tem um hiato aí, né, entre o próximo vereador mais jovem. Não é um grande, não é tão extenso, não. Eu acho que Rodrigo está com 32, Gaturiano está com 34, Elismar está com 35, Elismar está com 32 também. Nós temos aí vereadores jovens, mas há um hiato, sim, para os mais velhos. Zênio está com 60, Osório está com 54, e aí vai. Né? A gente não tem uma Câmara jovem. A média de idade da nossa Câmara é uma média de idade. Nós temos uma Câmara com a média de idade entre 40 e 50 anos, e temos uma Câmara totalmente machista que só tem 2 mulheres. Maria Helena e Cristina. E aí temos uma dificuldade, enorme dificuldade ali dentro da Câmara dos Vereadores, que é o debate. As pessoas lá na Câmara não debatem, eles brigam, sabe? Não há uma troca de diálogo, há uma troca de disparidades, acusações, de coisas massivas. Você quer mudar isso? Quero sim, quero qualificar o debate. Quando eu decidi ingressar na vida pública, eu falei, eu preciso me preparar. Nós conversamos aqui um pouquinho antes e você é teólogo, né? Foi pastor por um período. Antes de servir como pastor, você se preparou para... Sim, estudei muito.
Bíblia, teologia, diversos livros, rasguei, outras comi religiões, demais. filosofia. É. Você estudou para isso. E quando eu decidi ingressar na vida pública, eu falei, eu preciso me preparar. Foi aí que entrou o meu mestrado em administração pública. Esse mestrado abriu meus horizontes, abriu minha mente para como as políticas públicas são construídas. Sim. E aí eu já quero aqui pegar a ponte para a nossa primeira ideia de política pública. Proposta 1. Capacitação para jovem e adolescente carente, visando empregabilidade. Usando o Senai, SESI, o Sistema S. Senai, SESI, Sistema S, parcerias com empresas, cursos de idioma, de informática, cursos profissionalizantes, porque o que eu entendo, Calbi, e você, jovem, me permita falar diretamente olhando para você, aqui no Face do Calbi e aqui no meu E Instagram. ali também lá no YouTube. E no YouTube e em todas as plataformas para as quais essa transmissão será enviada. Você, jovem, vai buscar um emprego hoje e você se depara com inúmeras exigências. Curso disso, curso daquilo, 3, 4, 5 idiomas. Eu brinco, Calbi, que o jovem tem que saber falar 5 idiomas, tem que saber jogar vôlei, futebol, basquete, natação e tem que dar 3 mortais para trás seguido. Feito isso, ele pode concorrer à vaga, né? A gente brinca que as exigências são muito grandes. Então, como um jovem carente vai conseguir ter um emprego? Vai conseguir concorrer com um jovem que estudou numa escola particular e que pôde se preparar? Não vai. A nossa ideia é buscar esse jovem da escola pública, de bom desempenho acadêmico, de assiduidade na escola, que está tentando mudar a sua vida, que está tentando transformar a sua realidade e permitir que ele se profissionalize para o mercado de trabalho. Essa é a proposta 1. Proposta 2. Empregabilidade. E me permita só por prolongar favor. isso um pouco mais, Calbi, porque um emprego tem o potencial de mudar, transformar a vida de um jovem. A partir do momento em que você dá um emprego, dá uma oportunidade, você não transforma só ele, você transforma a sua família. A família toda. E uma né? família que depois, eventualmente, estaria sendo assistida pelo Estado, pode agora estar caminhando com suas próprias pernas. E o Estado agora vai buscar ajudar uma outra que esteja precisando. A assistência social, ela tem que ser prestada. Isso. Existem pessoas que estão passando fome. A assistência social não pode esperar. Essas pessoas precisam receber comida. Mas se a gente puder transformar a vida dessa pessoa para ela não depender da assistência, é melhor para a pessoa, Claro, e é melhor para o ensina Estado ela a pescar. e Né? para a sociedade como um todo. Agora, proposta 2. Você falou de empregabilidade. Você quer mais água? Não, excelente. Tá bom. Proposta 2. Proposta 2. Nós temos, isso daqui não é uma proposta legislativa, é uma proposta mais do cunho de fiscalização e de cumprimento de uma lei que já existe. O meu trabalho no INSS, Calbi, me fez lidar muito com a pessoa com deficiência. Nós lidamos muito com PCD no INSS. Pessoas com problemas de surdez, pessoas com problemas de mobilidade, de locomoção, pessoas com problemas mentais. Isso criou em mim uma sensibilidade muito grande para a causa da pessoa com deficiência. Ótimo. Dito isso, a nossa ideia não é criar nenhum... Eu tenho um sobrinho com deficiência. Você tem na sua família. Tenho sim. E é às vezes triste o fato de não haver estrutura, condições A acessibilidade de acessibilidade. horrível na Porque sociedade. o que as pessoas com deficiência querem é condições de serem tratadas como iguais. São iguais. Para que elas sejam tratadas como iguais, elas precisam de acessibilidade, Isso. precisam de cuidados, precisam de determinadas indicações que as pessoas que não são PCD não precisam. Exato. Feito isso, eu igualo as oportunidades. E já temos uma lei muito boa sobre acessibilidade, sobre pessoa com deficiência. Isso, temos O sim. Estatuto da Pessoa com Deficiência, do ano de 2015. O Estatuto da PCD, que trouxe diversas determinações, inclusive para órgãos públicos, sobre acessibilidade, sobre a questão da linguagem brasileira de sinais, sobre questão de prestação de serviços e atendimentos especiais. É pena que não à é pessoa com cumprida, minha gente. É pena que não é cumprida. Inclusive o ECA também, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é cumprido, além dos PCDs, infelizmente. Por exemplo, eu fui assessor de comunicação na SEDESC, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E a gente via a dificuldade que tinha, é muito grande. Não existe pessoas que de fato têm essa sensibilidade, que se preocupem com o PCD, com a pessoa com deficiência. Essa é uma das propostas suas. Essa é uma da nossa ideia, fazer cumprir Não é nem proposta, é uma Estatuto ideia, da pessoa né? com deficiência. Legal. Porque eu entendo, Calbi, que um vereador ele tem uma esfera de ação relativamente limitada. Um deputado, por exemplo, tem emendas nas quais ele pode alocar os Emendas recursos. Impositivas, nas quais obrigatoriamente o presidente tem que direcionar o recurso. Inclusive do Ciclei de Amorim fez uma emenda impositiva esses dias e eu achei interessante, falando da agricultura familiar. Quando fala emenda impositiva, minha gente, são aquelas emendas que são
por obrigação, o governo tem que fazer acontecer. Né? As emendas que não são, elas não são impositivas, elas são subjetivas, o governo atende se quiser, mas a impositiva, e é uma das coisas que precisam ser implantadas na Câmara de Petrolina, são as emendas impositivas. A partir do momento Guarde que o isso. vereador tem a possibilidade de uma emenda impositiva, ele aumenta o seu raio de ação. Isso. Ele aumenta a sua possibilidade de atuação. Eu acredito muito, Calbi, na figura do homem público, na figura, seja do vereador, seja do deputado, como uma figura que funcione como um catalisador. O que é o catalisador? Ele pega energia daqui, ele pega energia dali, ele pega energia de acolá e ele direciona essas energias para um propósito. O homem público deve juntar a sua influência como pessoa, a sua influência como figura pública e direcionar as forças e as energias para os locais nos quais essa energia deve ocorrer. Você conhece o Sequeiro de Petrolina, a área de Sequeiro? Você conhece a zona rural de Petrolina? Tive a oportunidade nos últimos 2 anos, através do Programa de Educação Previdenciária do INSS, do PEP, de prestar atendimento em diversas localidades. Fizemos ações em parceria com a Rádio Jornal e em parceria com a Prefeitura Municipal de Petrolina, na Caravana da Cidadania. Lembro demais. Visitamos Ponta da Serra, visitamos Baixa Alegre, Isacolândia, estivemos também... Nova Descoberta. Nova Descoberta, fizemos uma ação do PEP, do Programa de Educação Previdenciária em Nova Descoberta. Fizemos, mais recentemente, estive no Porto da Ilha, que é um pouco mais próximo. Já perdi ali Pedrinhas, né? Pedrinhas. Visitamos também o Serrote do Urubu, mas isso mais num trabalho do Ministério Ágape, que é aquele centro de recuperação. Centro de recuperação Ágape. Que é um trabalho belíssimo. E aqui um meu abraço para Armando Monteiro, Armando Venâncio. os titulares do Ágape e também do CRELPS. Do CRELPS, que é da Assembleia de Deus. Que é da Assembleia de Deus e é um trabalho voltado para mulheres, né? Recuperação de mulheres. Aliás, o CRELPS é aqui no Alto do Cocá. Alto do Cocá. CRELPS, que é inclusive um trabalho só com mulheres fantástico. Liderado pela Neide. Isso, Um abraço, inclusive eles estão ampliando agora, fazendo uma clínica. Eu achei excelente a ideia. E esse é uma das ideias. Esse tipo de trabalho como centro de recuperação, ele é extremamente importante, Calbi. Existe uma ala da medicina que resiste a esses centros de recuperações, né? Mas eu vejo que os resultados são muito palpáveis para a gente negar. Quando a gente se depara diante de um resultado tão positivo, da transformação de dezenas, a talvez até centenas de jovens homens e jovens mulheres por esse centro de recuperação, é inegável que eles têm prestam um bom serviço para a sociedade. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no início. Está preparado para esse terreno que é extremamente, mas extremamente minado, que é a Câmara dos Vereadores? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Conheço todos os vereadores, todos. Faço entrevistas com eles, a grande das vezes na semana eu faço. Amanhã estou recebendo Paulo Valgueira aqui, por exemplo. Conheço os vereadores de oposição, de situação. Não é nada fácil lidar com eles, né? Até porque são 23 mentes diferentes, pensam de modo diferente. Tem alguns que acham que o assistencialismo é a base para manter-se, locupletarem-se, na verdade, no poder. Está pronto para esse terreno? Preparadíssimo. Você é cristão, você está pronto. Tô voando. Sem negar nenhum tipo de valor, com o sangue fervendo. Tô voando! Com os olhos brilhando, com aquela chama no olho. Porque política é vocação. Legal. Política é chamado. Legal. Eu acho tão bom ver o candidato assim, o candidato novato falar disso. Porque isso me remete ao que eu fiz em 2000. Em 2000 eu fui candidato, sabe? Eu tive 1000 votos. Excelente votação. Foi muito voto. Botar 1000 pessoas assim, uma atrás da outra, é muita gente. 1000 votos. Aí você pergunta, por que você não quer ser candidato? Não, porque minha vocação não é essa. Minha vocação é ser jornalista. Sou formado em jornalismo, sou formado em radialismo, sou teólogo por formação e adoro o que eu faço. Já você é realizado. Demais. A vida pública que eu levo é diferente da que você quer levar nesse sentido, né? Agora, quero dizer para você que o número dele tá ali, ó, 20010. 20010. 20010. Por que você escolheu o PSC? Porque é o Partido Social Cristão. Calbi,
Todo partido político tem pontos positivos e tem pontos negativos. Indubitavelmente. É impossível você ter... Porque o partido ele é uma organização humana como qualquer outra. Vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. Muita coisa ruim. No trabalho da gente, no dia a dia, vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. Muita coisa ruim Na também. família da gente acontece coisa boa e acontece coisa ruim. E aí, por que o PSC? O PSC, por ter valores alinhados, mais alinhados com aquilo que a gente acredita, especialmente do ponto de vista cristão, e também um cálculo pragmático, Calbi, eu não posso negar. Qual é o cálculo? O cálculo pragmático é aquilo que nós conversamos no início, é um partido de iguais, em que há maior chance... Há uma coisa linear, né? Há uma coisa linear, todo mundo está concorrendo de forma limpa, de forma honesta. Obviamente alguns com mais destaque, alguns com mais, digamos assim... penetração social, outros como eu comendo pelas beiradas, visitando aqui, capixaba, ali pertinho de Minas e tal. Pergunta que não quer calar, eu vou fazer uma pergunta fora da caixa, que a gente tem que fazer a pergunta fora da caixa, e eu vou pegar ele de cara de curta agora. Bolsonarismo. A maioria dos cristãos votaram em Bolsonaro, muitos se decepcionaram, outros não. Outros ainda acolhem Bolsonaro como o melhor presidente. Você é bolsonarista ou você não é bolsonarista? Eu fui eleitor de Bolsonaro no ano de 2018. Dadas as alternativas que tinha, julguei como a melhor alternativa. Julgo muito positivo algumas ações do presidente da República, especialmente no campo da infraestrutura, completando obras que precisavam ser completadas. Ele está usando o exército agora. Resolvendo situações que precisavam ser resolvidas, com uma eficiência, montou um time de ministros bons. Houve agora uma necessidade de alocar alguns partidos, né? Mudou algumas questões. No geral, para mim, o balanço do governo dele é um governo bom, mas eu não me identifico como bolsonarista, porque ser bolsonarista é aplaudir tudo que ele faz. E eu parto do princípio, Calbi, que ninguém tem que ser aplaudido por tudo que faz. Unanimidade é burrice, né? Unanimidade é burra. A gente precisa criticá-lo por aquilo que ele faz de errado. As falas dele em alguns momentos da pandemia, é só uma gripezinha, e daí eu não sou coveiro, são falas que não cabem, desrespeitam. Um homem público não pode desrespeitar. São 140 mil mortos, não podem fazer isso. Agora, do ponto de vista de recursos, chegou auxílio emergencial, chegou dinheiro para o hospital de campanha, chegou recurso público para o combate à pandemia. Então eu critico as declarações e aplaudo as ações que transformaram as pessoas. O auxílio emergencial... Eu critico as palavras, mas aplaudo as ações. Gostei disso. Você também, por exemplo, Miguel Coelho, ele é um cara extremamente inteligente no sentido de... Ele é bolsonarista, né? Ou como você, ele aplaude as ações e descarta as palavras, mas Miguel apoia Bolsonaro. E o PSC está abraçado de unhas e dentes com Miguel. Você também tem isso? Do ponto de vista do apoio a Bolsonaro, deixo claro que é nesses termos. Aplaudo o que ele faz de bom e julgo o governo dele, nesse momento, como um governo bom até o presente momento. Nas infraestruturas, principalmente. Na questão de infraestrutura, na questão do enfrentamento à Covid-19. Obviamente, pessoal, o número de mortos, um morto já seria algo muito terrível. 140 mil mortos é algo que é pra gente lamentar, pra gente sentir dor, claro, pra gente não é uma gripe, sofrer. Não é uma hidroxicloroquina que vai resolver. Uma simples gripe, é um vírus terrível que causou dano no mundo inteiro. Mas as políticas de enfrentamento foram corretas, recursos foram destinados, pessoas que tiveram que fechar seus comércios, pessoas que perderam seu emprego, pessoas que seriam demitidas, tiveram seu emprego garantido pela MP dos empregos. Então houve medidas concretas de enfrentamento. Houve uma mudança. Me permita trazer um dado, Calbi, aqui. Existe um índice que mede a desigualdade, chamado índice de Gini. Quanto mais próximo de menos desigual, e quanto menos próximo... Eu não lembro exatamente qual é o grau da escala, mas você sabia que o auxílio emergencial fez com que o Brasil chegasse no menor índice de Gini, no menor nível de desigualdade da sua história? Sim, sim. Então nós estamos no momento em que a menor desigualdade da história ocorre no momento de pandemia. Foi destinado mais de R$1 trilhão para o combate à pandemia. Então houve sim políticas concretas de enfrentamento. Então, obviamente, vou criticar as falas não couberam. Um estadista, um homem público, Calbi, tem que se medir, né? Se medir. As opiniões particulares, privadas dele não podem necessariamente ser emitidas sem prevalecer filtro. Acima do que a gente viu. Há uma liturgia do cargo. Isso. O cargo de vereador também necessita de uma liturgia. É um homem público, é uma referência. São 23 em 320 mil habitantes. Agora eu não quero que você se furte a minha pergunta de Miguel. Vamos responder a sua pergunta de Miguel. O meu apoio a Miguel Coelho, ao prefeito Miguel Coelho, não se dá por imposição partidária.
Se dá Não? se dá por reconhecimento Como das assim, ações. produção? Por reconhecimento das ações. O PSC está fechado com Miguel Coelho. Total. E o meu apoio a Miguel não vem necessariamente do partido. Vem de acreditar que ele Não está foi fazendo Rui um que trabalho. disse você vai votar em Miguel? Não foi Rui. Não que foi disse Eva isso. de Não Sá? foi. Não foi. Eva? Nosso apoio a Miguel é por reconhecer nele um jovem talentoso, um jovem de uma habilidade política ímpar. Eu acredito que os marqueteiros políticos do futuro estudarão o case Miguel Coelho. Ele tem uma habilidade de comunicação nas redes sociais que nenhum outro político tem. Nenhum outro político tem aquela habilidade de gestão de rede social que ele tem. E é um político que tem trabalhado, Calbi, tem feito muito trabalho pela Você acha cidade. que dá segundo turno ou não dá segundo turno? Eu acredito que a eleição se resolva no primeiro turno. Creio eu. Não é Gente. desprezo à oposição, tenho total respeito aos candidatos oposicionistas, não tenho nenhum tipo de mágoa ou rancor com eles. Desejo que façam uma campanha limpa, mas obviamente acredito que Miguel vence no Você primeiro acredita em campanha limpa? turno. Acredito. Sério? Acredito. Não. Eu acredito. Eu não, acho que todo mundo vai pro baixa renda, gente. O negócio vai pegar. E aqui, Calbi, já que você tocou nesse ponto, me permita me dirigir novamente pro eleitor. Eleitor, a partir do momento que você vende o seu voto, sabe o que acontece com a sua moral para criticar um vereador? Zero! Ela some. Sabe o que acontece, eleitor, quando você troca seu voto por uma carrada de cimento? Zero. Um bloco, ou seja, por aquilo, Zero. e você for bater na porta do vereador depois e ele vai dizer não pra você? Zero! Você não vai ter moral nenhuma pra cobrar dele. Falar Então eu faço esse pedido, não venda o seu voto, vote em quem você acredita e preferencialmente em Diogo Hoffmann 20010. Diogo Hoffmann, você é rico? Não sou. Você tem muito dinheiro? Não servidor público, Calbi, do baixo clero do serviço público. Do baixo clero é ótimo. Existe hoje uma... E me permita aqui fazer uma defesa do serviço público, Sim, Calbi, por favor. porque existe hoje um pensamento em grande parte da sociedade de que o servidor público é um privilegiado, de que o servidor público ele é rico, ele é milionário. Quem encosta a barriga e tá ali. E ele ganha sem fazer nada. Ah. Hoje eu fui resolver umas pendências burocráticas da campanha, você sabe disso, Sim. abertura de conta, no Banco do Brasil. O funcionário Calbi estava atendendo, saindo para fazer triagem e se desdobrando para atender 5, 6, 10, 20 pessoas e ainda por cima ir lá fora fazer triagem e orientar pessoas. Sandra, minha esposa, não me deixa mentir, ela estava comigo nisso. Esse jovem, eu quero fazer menção ao nome dele, Augusto. É funcionário do Banco parabéns, do Brasil, da integração. Meus parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Não mediu esforços em atender a todos que estavam ali. Todo mundo que chegou dentro do horário de funcionamento do banco. Foi devidamente atendido, demorou um pouquinho? Demorou, mas ele estava literalmente sozinho. Nossa. E deu conta do recado. Conseguiu, né? E deu conta do recado. Eu tenho colegas de INSS que fazem o mesmo. Tenho colegas de INSS que dão sangue, dão gás no atendimento. Você defende o servidor público? Defendo o servidor público. Existe sim uma casta privilegiada nos níveis acima. E aí sim, alto clero. podemos discutir sim, férias de 60 dias. Será que é uma coisa que cabe? Gente, férias de 60 dias nem... Será que é algo que cabe? Isso pode ser discutido. Eu acho que é um debate que pode... Eu vou pra Bahia, viu? Pode ser discutido. Mas nós, servidores públicos e baixo clero, vivemos bem, Calbi. Eu sou um homem que eu sigo um pouco do que o apóstolo Paulo diz. E o que é o Paulo Tendo que disse? comer, tendo que se vestir, tendo a minha esposa e minha filha do lado e com quem me cobrir numa noite fria, que são raras aqui em Petrolina, tô satisfeito. Agora, nós chegamos já na reta final da nossa conversa com o Diogo Hoffmann 20010, tá? É um número que você pode guardar aí para você pensar bem no que ele está dizendo. Isso aqui é um documento, né? Fica no Instagram, fica no YouTube, fica em várias plataformas e diversas delas. Eu quero que você fale com seus eleitores. Fique à vontade, as suas considerações finais, e eu quero desde já lhe parabenizar. Você é desenvolto, camarada. Dá pra ir pro rádio, não dava não, gente? Eu gostei disso. Obrigado, Vamos Calbi. lá. Primeiramente eu quero agradecer a você pela oportunidade. Ficou à vontade. Agradecer a você, fiquei bem à vontade, fui extremamente bem recebido, viu pessoal? Calbi, um gentleman, um homem extremamente educado, foi um bate-papo bem descontraído e bem legal. Quero também aqui agora me dirigir a você, eleitor, você eleitor. Me dirigir tanto a você aqui, das múltiplas plataformas do Calbi. A gente tava com 50, vai pra 7,50, 70, 80, viu? Como também para os meus eleitores e quem me segue no Instagram. Pessoal, política é vocação, política é missão, política é você nascer e você desejar fazer isso.
Existe um determinado momento, chega um determinado momento na vida de um homem, na vida de uma mulher, que ele se confronta com o seu chamado, ele se confronta com aquilo para o qual ele foi vocacionado. E eu me sinto extremamente vocacionado para isso, para servir. Eu conheci uma liderança religiosa que hoje já dorme no Senhor, já está no céu, pastor Jean. Foi missionário no Piauí por um bom tempo. A oração do pastor Jean, quando chegou na sua missão, foi a seguinte: Senhor, gaste a minha vida na sua obra. A minha missão é um pouco menos nobre do que a missão do pastor Jean. A missão evangelística, a missão de propagação do evangelho é muito nobre. Mas a missão política também é muito nobre. É nobre também. E a minha oração é: Senhor, gaste a minha vida em favor das pessoas. Gaste a minha vida, o meu conhecimento, as minhas habilidades, o que o Senhor me deu de dom, essa desenvoltura, Calbi, que você elogiou, eu atribuo tudo a Ele. E como forma de honrá-lo, eu quero servir as pessoas. Legal. Eu quero servir você, eu quero fazer diferença, eu quero te inspirar. Eu quero que daqui a você, jovem, que tem 16 anos, que vai votar pela primeira vez e vai votar em mim, eu quero que daqui a 4, 5, 6 anos, 10 anos, você deseje ingressar na vida pública, porque conheceu um vereador chamado Diogo Hoffmann, que te inspirou. Hoffmann da Silva. Eu quero... Silva Hoffmann. Silva Hoffmann. Eu quero te inspirar, eu quero ser motivo de inspiração. Eu tenho boas ideias, eu tenho também, Calbi, uma característica. Qual? Humildade. Me permita que quem diz que é humilde normalmente não é, mas vocês vão me entender. Vocês vão me entender. Um homem não sabe tudo. Um homem não sabe tudo sobre legislação, um homem não sabe tudo sobre política. Ele precisa se cercar das pessoas certas. Quando você diz que sabe tudo, você é arrogante intelectual, né? Aí eu já fiz até uma matéria falando sobre isso. Queria que você lesse o blog A Língua. Acompanho. www. Sou um leitor. Polêmicas. A Língua tá falando de os vereadores arrogantes intelectuais. Porque tem muita gente que arrota, que sabe tudo e não sabe nada. Calbi, um homem precisa reconhecer as suas limitações e se cercar de pessoas que o ajudem a cobrir essa lacuna. O time que eu estou montando, Calbi, que serão meus futuros assessores quando nós vencemos a eleição no dia 15 de novembro, são homens e mulheres capacitados, fortes e que têm, cada qual, uma habilidade especial na sua área. Tem gente da área social, tem gente para lidar com o segmento evangélico, tem gente da área jurídica, para me ajudar a escrever projetos de lei, para me ajudar a escrever projetos que vão ajudar a transformar a Petrolina. Tem gente da área da assistência social. Olha, Calbi, o time tá bom. Vai ser um time que vai atender você, meu eleitor. Você vai ser atendido 24 horas por dia. Sempre vai ter alguém, ou Diogo Hoffmann ou da sua equipe, para te ouvir, para te atender e para levar as justas demandas que forem necessárias para a prefeitura, para que o prefeito Miguel Coelho, que certamente também vencerá essa eleição, encaminhar essas demandas e resolver esses problemas. Eu agradeço, Diogo Hoffmann 20010. Você vai lá no perfil dele. Você tem perfil? Tem perfil. No Instagram? No Instagram Diogo_Hoffmann10. No Facebook, Diogo.Hoffmann7. Vote no dia 15 de novembro, Diogo Hoffmann 20010. O nosso lema, Calbi: um nome para confiar. Um nome para confiar. Diogo Hoffmann ficou comigo aqui no Meu Sofá. Muito obrigado a todos vocês do Instagram, você do Facebook. E a gente volta mais tarde com outra entrevista. Um beijo. Diogo, obrigado. Valeu, Calbi. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Dona Sandra, obrigado, meu querido Gerson. Gerson, né? Gerson é um nome muito forte e bíblico também. Obrigado. Deus abençoe.